Já é, então, a apresentação do Bandes? É isso, a apresentação do Bandes sobre o programa Reflorestar do Governo do Estado. Gostaria de convidar Leonardo Vidal. Obrigada pela presença, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kátia. Boa tarde, gente. Como a Kátia apresentou, eu sou engenheiro agrônomo do Bandes, Leonardo Vidal. Cumprimentar todo mundo presente, a quem está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. E o objetivo hoje da palestra é falar um pouquinho do programa Reflorestar. É uma iniciativa do Governo do Estado, através da lei da criação do PSA estadual em 2012. A partir de 2013, o Reflorestar se iniciou, então a gente está fazendo 10 anos aí, de atendimento ao produtor rural. E o objetivo do programa é o pagamento, o reconhecimento pelo serviço ambiental prestado pelo produtor. Então, a gente tem algumas modalidades de apoio, como o Renato adiantou aqui, o recurso é não reembolsado, então é realmente reconhecimento pelo serviço ambiental. E esse serviço ambiental pode ser prestado de diferentes maneiras, conservação de APPs, de florestas já existentes na propriedade e criação de novas áreas de sistemas agroflorestais, silvipastoris e outros iniciativas. Então, o objetivo do programa é restaurar o ciclo hidrológico, então é fazer com que a água se infiltre no solo, e que a gente tenha uma maior capacidade de produção de água no estado. Também identificar e proteger áreas prioritárias, recuperar áreas degradadas através das modalidades e avaliação e monitoramento da cobertura florestal do Espírito Santo. A gente vai falar de alguns benefícios, que o programa tem. Conservação de solo, recursos hídricos, redução de desmatamento, redução de gases do efeito estufa, aumento do estoque de carbono e a conservação e aumento da biodiversidade, certo? E como que funciona o programa? O programa é do Governo do Estado. Quem é o agente técnico, de normas e leis é a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e o Bandes é agente financeiro e técnico. Então, toda a parte de projetos, acompanhamento, isso tudo é o Bandes, e um objetivo de atender os produtores. O Bandes é um banco de desenvolvimento que tem a sede na capital, então a gente está só na capital, e aí você me pergunta, como que a gente atende o produtor no interior? Através dos nossos consultores. Nós temos aí cerca de 45 consultores cadastrados no estado. Aqui tem a MV, cadê a Jamile? Está lá na frente. É uma das nossas consultoras, uma das empresas que atendem o Reflorestar e que atendem todo o estado. Então, a demanda do produtor vem e a consultoria faz o atendimento e o acompanhamento do projeto. Então, modalidades de apoio. Como que a gente vai pagar o produtor pelo serviço ambiental e vai oportunizar o aumento da renda, a diversificação da propriedade. O programa é um programa ambiental, mas a gente tem, além da recuperação e da preservação das florestas, a gente tem o objetivo de levar renda ao produtor rural. Então, a gente tem 6 modalidades, são 3 conservacionistas e 3 produtivas. As conservacionistas, como o nome mesmo diz, visam a conservação das matas ou a recuperação de áreas degradadas, APPs, beiras de córrego e nascentes. A primeira modalidade é a floresta em pé. Então, é o pagamento pela floresta já existente na propriedade. O produtor interessado pode receber por até 10 hectares de mata existente na propriedade. Mas, para isso, ele precisa recuperar o passivo ambiental. A segunda modalidade conservacionista é a regeneração natural. Então, o produtor escolher uma área, pode ser beira de córrego, pode ser nascente, pode ser uma área próxima a fragmentos florestais que tenham capacidade de se regenerar naturalmente. E aí a gente tem o pagamento da bonificação pelo serviço ambiental e também o pagamento da cerca, para a gente cercar, se for necessário, e essa área se regenerar naturalmente e, ao longo dos anos, se transformar numa floresta. Essas 2 fotos são da mesma área e de 2017 e 2022. Então, mostrando que, com 5 anos, ela já vai saindo da fase inicial de regeneração e já formando uma floresta. E a terceira modalidade conservacionista é a recuperação plantio, que é a recuperação da área escolhida pelo produtor através de espécies nativas da Mata Atlântica. E aí a gente apoia até 6 hectares, certo? E aí vem o pagamento de
insumos, que são mudas, adubos e cerca, e também o pagamento da bonificação pelo serviço ambiental prestado. Essas imagens também são de uma área do programa, né, início em 2003 e o final em 2022, mostrando que o produtor pegou uma área logo depois de uma lavoura de café e resolveu transformar a área em floresta, e aí quase 10 anos depois a área está fechada. Essa área é em Dores do Rio Preto. E aí vão as 3 modalidades, né? Antes de falar, vou falar do mapeamento, né? Que a gente estava falando de que para o produtor receber pela floresta em pé, ele precisa recuperar. Então, na hora que o produtor, né, tem interesse, ele vai lá, faz o cadastro dele, o nosso consultor faz o projeto, e aí lá dentro do projeto a gente vai fazer o mapeamento da propriedade dele. E aí vai gerar aquele mapinha ali. Aqueles pontinhos, né, laranjas, vermelhos, são as nascentes da propriedade. A área em vermelho é a APP que tem que ser recuperada, e a área em verde é a área de floresta já existente na propriedade. Então, para ele receber para aquela floresta que ele tem já na propriedade, ele precisa recuperar aquela área em vermelho. Para ele receber por 100% ou 10 hectares de floresta em pé, ele precisa recuperar 100% da APP dele. A cada 10% de APP que ele recupera, ele pode receber por 1 hectare de floresta em pé, certo? Então, é um recurso não reembolsado, mas a gente precisa da contrapartida do produtor, que é recuperar a APP. E aí, é só para mostrar a obrigatoriedade de recuperação de beiras de rios e córregos e de nascentes de acordo com o Código Florestal. Mas por que eu estou falando isso? Porque, muito provavelmente, nos próximos anos, a gente vai ter o próximo passo do CAR, que é o Programa de Recuperação Ambiental, que é o PRA. O CAR, ele diagnosticou, mapeou e diagnosticou as propriedades de todo o Brasil, certo? E depois a gente vai para o próximo passo, que é o Programa de Recuperação Ambiental, que nos próximos anos vai fazer com que o produtor tenha que recuperar toda a APP que não está recuperada, que o CAR indicou que não estava recuperada. Então, nos próximos anos, o produtor vai ser convidado a recuperar isso com recurso dele. E o reflorestar é uma oportunidade dele recuperar com recurso do governo do Estado, certo? Então, a gente pode, aí, de acordo com a quantidade de módulos fiscais, de 5 até 15 metros na beirada de rio e 15 metros das nascentes. Então, o objetivo das modalidades conservacionistas do programa, aumentar a cobertura florestal, recuperação de APP, né, para a gente fazer o quê? A proteção, redução de assoreamento, redução de erosão, né, a gente tentar diminuir o impacto das chuvas, enchentes, essas coisas todas. E aí a gente vai entrar nas modalidades produtivas. Também são 3. E a principal modalidade produtiva é o sistema agroflorestal, que é o plantio na mesma área de espécies produtivas e espécies florestais. O principal arranjo do programa, né, que o produtor mais se interessa, é o plantio de café, certo? Consorciado com banana e as nativas, certo? Então, aqui também é uma área do programa de café, banana e nativa. O produtor escolheu fazer um plantio separado, né, em linhas de café, e deixou espaço entre as linhas, né, de café, entre os renques de café, para fazer o plantio de banana e de nativa. A gente apoia nesta modalidade até 4 hectares de SAF. Aqui também outras áreas do programa, plantio de café. Na primeira área da esquerda tem pupunha, aqui também tem pupunha e nativa. Então, assim, as espécies são de escolha do produtor, né? O tamanho da área também é de escolha do produtor, e ele escolhe o consórcio que ele quer fazer. Ele pode deixar áreas como essas daqui, 5 linhas de café sem nada nas entrelinhas, ou 4 linhas, e fazer o plantio depois das nativas e da outra cultura produtiva, ou ele pode fazer um plantio em área total de café, 3x1, de acordo com o espaçamento que ele escolher, e nas entrelinhas ele colocar as outras culturas, tanto as nativas quanto a produtiva. Aí a gente tem algumas regras para seguir, né? A gente precisa que a área mínima escolhida pelo produtor seja de pelo menos 700 metros quadrados, certo? E que a área mínima do projeto total seja de meio hectare. Então, a gente pode ter uma soma de polígonos até formar meio hectare. E a cultura principal do SAF, normalmente o café, ele só pode ocupar 60% da área. Então, 60% da área vai ser ocupado pelo café. Se eu escolher a banana, 30% vai ser ocupada pela banana e 10% pelas espécies nativas que eu escolher, certo? As espécies nativas podem ser plantadas, né, não precisam seguir uma linha, podem ser, né, de acordo com a vontade do produtor, mas ela precisa estar lá.
E tanto as espécies nativas quanto as espécies produtivas, eles precisam cumprir aquela ali escolha que é os estratos. Tem que ter extrato alto, extrato médio e extrato baixo, certo? Das nativas eu posso escolher, tenho que escolher pelo menos 5 espécies. Aí fala, poxa, mas eu vou colocar uma espécie que vai atrapalhar o meu café ou uma espécie que não vai me gerar renda? Aí é que a gente tem uma lista lá, e dentre essas listas a gente tem algumas frutíferas ou outras espécies que, além de cumprir a função ambiental, vai cumprir também com a possibilidade de geração de renda, certo? Então, a gente tem ali 11 espécies com objetivo não madeireiro que podem ser conjugadas com as espécies produtivas que podem gerar renda para o produtor. Caju, aroeira, que é a pimenta rosa, cajamirim e cajamanga, jussara, que além do palmito tem a possibilidade, né, de utilização da polpa para fazer o açaí. Tem pesquisas que dizem que a polpa do açaí, do jussara, é melhor na sua composição do que o açaí lá da Amazônia. Palmito amargoso, pitanga, jabuticaba, araçaúna, genipapo e abil silvestre. Todas essas aí têm potencial de polpa para fabricação de sucos, geleias, licores e outras coisas. Então, assim, é importante escolher as nativas para que elas, quando o café, principalmente, a gente está falando de café e está no Festival de Café Especial, quando o café é a principal cultura, é importante escolher a espécie que não vai atrapalhar o trato cultural do café, certo? Não vai atrapalhar a colheita, não vai atrapalhar a desbrota, e também escolher uma espécie que vai gerar renda para o produtor, que esse é o objetivo do programa, certo? Aumentar a cobertura do solo, recuperar a questão do ciclo hidrológico, mas também levar renda para o produtor. Mas, a gente tem mais 2 modalidades produtivas, que é a floresta manejada, que aí é a escolha de espécies, florestais, que podem ser manejadas, mas o objetivo não é o corte raso. O objetivo, por exemplo, não é fazer uma área de eucalipto e cortar ela depois de 7, 10, 15 anos. É fazer o manejo. Essas 2 áreas também são do programa, uma área de seringueira e uma área de eucalipto com jussara. Então, a gente pode trabalhar cacau, pode trabalhar pupunha, pode trabalhar seringueira, pode trabalhar jussara, pode trabalhar eucalipto, certo? Mas o objetivo não é fazer o corte raso, não é o corte de todas as espécies, é manter aquela área ao longo do tempo na propriedade para aumentar a cobertura florestal. A área apoiada dessa modalidade é 2 hectares. E aí a última modalidade produtiva, que é o sistema silvopastoril, que aí é o objetivo do plantio de espécies florestais no pasto para aumentar a cobertura florestal e para também melhorar o conforto animal. A gente vem com essa necessidade de sustentabilidade, tanto na parte de pecuária quanto na parte da agricultura. Então, o sistema silvopastoril leva essa possibilidade de geração de renda para o produtor, mas também leva essa questão de bem-estar animal. A gente apoia até 5 hectares, e aí são também fotos de áreas do programa, de produtores que escolheram aí. Então, você pode fazer o isolamento da área, ou você pode escolher, o programa paga. Em todas essas modalidades, o programa paga, além das mudas e adubo, paga a cerca quanto necessária. No silvopastoril, o produtor pode escolher a cerca elétrica. E aqui nessa foto da direita, mostra o produtor fazendo as linhas do plantio das espécies que ele escolheu e fazendo a cerca elétrica. Para não precisar isolar a área, a gente vai lá e faz só o isolamento da linha das plantas para que o gado continue utilizando, para o produtor possa utilizar a área, certo? E aí são os valores. O recurso ele é dividido em 2, que a gente fala, curto prazo e longo prazo. Curto prazo é pagamento de insumo, longo prazo, bônus produtor. O curto prazo ele é pago em 3 anos, 50 no primeiro ano, 30 no segundo, 20 no terceiro, e essas aí também são as exigências de execução do produtor. O nosso consultor vai fazer o acompanhamento do projeto e no primeiro ano ele vai esperar ver lá executado 50% do projeto. Estando tudo ok, ele recebe mais 30%, depois mais 20%. O longo prazo, ele vai receber 20% da bonificação, que está ali em cima, em 20% cada ano. Então, assim, o curto prazo, a modalidade que mais paga é um SAF, que paga R$14 mil por hectare. Isso nos 5 anos, certo? Não é um dinheiro suficiente para que a gente implante uma área completa, mas aquele produtor que já tem a intenção de fazer a área de café, que tem interesse em conjugar as culturas, é uma ajuda de custo para que isso seja feita.
e só gera longo prazo as modalidades conservacionistas, que são regeneração natural, recuperação plantio e floresta em pé. Então, aqui eles são os valores, isso nos 5 anos, certo? Existe a possibilidade do produtor executar 50% no primeiro ano e depois querer executar, ou executar tudo no primeiro ano. E aí ele recebe 50% do curto prazo no primeiro ano e 50% no segundo ano, e depois ele fica recebendo só o longo prazo ao longo dos 5 anos e recebendo o monitoramento do produtor lá, a visita do nosso consultor na propriedade dele. E aí, falar um pouquinho do desempenho do programa nesses 10 anos. A gente atendeu 74 dos 78 municípios nesses 10 anos. A gente recuperou, né, 10.680 hectares. Além da floresta em pé, a gente recuperou 10.000 hectares ao longo desses 10 anos. A gente liberou 84 milhões de reais para os municípios e atendeu 4.375 propriedades. O programa se iniciou né, em 2013, o banco está desde 2016 no programa, e a gente iniciou um programa muito conservacionista e hoje a gente tem um programa produtivo. A modalidade mais aceita, né, pelo produtor é o SAF. A gente já, né, fez 3.503 hectares de SAF no estado todo. Aqui é um desempenho geral na parte de preservação e recuperação do programa. A gente preserva um pouquinho mais de 11.000 hectares de floresta em pé no estado todo, e a gente recuperou 4.257 hectares de recuperação plantio, né? Plantio de novas áreas de floresta. O total de 2.900.000 mudas ao longo desses 10 anos. Então, é uma contribuição para a questão da água, para a redução de gás de efeito estufa, para a geração de carbono, tudo isso. E aqui é um desempenho geral do SAF. Como a gente está num festival de café, vamos falar a contribuição que a gente fez com o SAF e com o café. A gente implantou, né, apoiou para a implantação de 3.500 hectares de SAF no estado todo. São 509.000 mudas de café apoiadas, Conilon, e 1.188.000 mudas de café arábica. São mais de 1.600.000 mudas de café apoiadas ao longo desses 10 anos. E as outras duas culturas principais do SAF são a banana, com 420.000 mudas, e o cacau, com 110.000 mudas. Então, além dos benefícios de conservação e de recuperação de áreas, a gente tem o benefício de geração de renda para o produtor. E aqui é o desempenho da região da Cafesul. A Cafesul está nesses 7 municípios: Alegre, Anchieta, Tílio Vivaco, Cachoeiro, Jerônimo, Mimoso e Muqui. Nessa área, a gente atendeu 424 produtores e já liberou 7.500.000 reais. Ainda tem para liberar nos próximos anos 2.100.000. Então, são quase 10 milhões de reais nesses 6 municípios. Dos 7 municípios, né? Dos 7 municípios, o município com maior atendimento é Alegre, com 244 propriedades, certo? Então, são todos municípios parecidos, do mesmo tamanho, com alguns com características diferentes na questão de principais culturas e de desenvolvimento, como Cachoeira é o maior de todos, mas todas com a mesma, né, possibilidade de expansão. Então, a gente tem municípios como Anchieta, Cachoeira e Jerônimo, que tem só 10, 15, e tem Alegre com 240. E do lado de Alegre tem Muniz Freire, que é o município com maior atendimento no estado, com 481 propriedades atendidas. Só Muniz Freire recebeu, ao longo desse tempo, 10 milhões de reais. Então, além dos 10 milhões de reais, ou além ali dos 10 milhões aqui nessa região, tem a geração de emprego e renda pelas lavouras feitas, pelo café plantado, pela banana. Então, além do direto, que é o dinheiro liberado, tem o dinheiro que gira por todas essas modalidades que são feitas, certo? E aqui também o desempenho só na região desses 7 municípios. São 745 hectares de floresta preservada e são 154 hectares de florestas plantadas, 225.000 mudas de espécies nativas plantadas nesses 7 municípios. E aqui o desempenho só na região da Cafesul do SAF, apoiados 438 hectares de SAF, são 150.000 mudas de café Conilon apoiadas, né, que foram implantadas, e 79.000 mudas de café arábica, certo? Então, isso, acredito que a maior parte desse café, quando estiver produzindo, vai, né, vir para a Cafesul, porque é a principal cooperativa de café da região. E, além disso, você tem a banana com 72.000 plantas e o cacau com 7.532. Então, assim, é a possibilidade de geração de renda, um produtor, né, poder fixar na propriedade, né, permanecer, então gerar emprego e renda para a região. E quem pode participar?
né? Pessoas que têm propriedades ou posses rurais, cujos proprietários têm interesse de participar do programa, sejam física ou jurídica. O jurídico não pode ter fins lucrativos, né? As propriedades rurais, elas precisam, né, ter áreas a serem recuperadas, né, e ela não pode ter recebido apoio de outro investimento, né, por exemplo, de PSAs municipais, e precisa ter o cadastro ambiental rural. Então, para o produtor participar, ele precisa ter a posse da propriedade, né, e precisa ter o CAR, certo? São os dois pré-requisitos. E aí o produtor mesmo pode se cadastrar, ou ele pode procurar uma consultoria para fazer o cadastro. É lá no site do Reflorestar, programa Reflorestar, lá você joga no Google, que você pode ali clicar em cadastrar-se, colocar o número do seu CAR e ir avançando com seus dados pessoais, e até que o site vai falar que você está cadastrado. Depois que o produtor se cadastra, o nosso consultor entra em contato e já vai marcando os atendimentos para que as fases ocorram. A gente tem um edital aberto que foi lançado em junho, né, início de junho. São 700 cadastros disponíveis para áreas específicas no estado. A gente tem 100% da área do Caparaó dentro. A gente tem o município de Muqui com 90% da área beneficiada. A gente é o único município dos 7 que a Cafesul, né, tem cooperados que não tem área beneficiada em Mimoso do Sul, né? Como que foi escolhido os municípios? Quem faz essa escolha é a SEAMA, né, o governo do estado que fez essa escolha. É uma escolha técnica. São municípios, né, específicos para áreas desses municípios que colaboram com o abastecimento das cidades, certo? Então, tem tamanhos de bacias escolhidas, então talvez por isso que alguns municípios e algumas regiões não foram escolhidas, certo? Como que a gente vai conseguir chegar nesses 700 produtores? Né, a gente tem 43 consultorias cadastradas em 32 municípios, então a gente tem consultores em todo o estado que vão fazer, né, o contato e essa possibilidade de chegar a informação no produtor, certo? E aqui estão as etapas do projeto, né, desde o cadastro até os 5 anos de encerramento do projeto. E tem alguns benefícios para alguns produtores. A gente tem bonificação para produtores ou para situações. Por exemplo, a mulher ela tem 40% de bonificação. Se a mulher estiver interessada em fazer o programa por ser do gênero feminino, ela tem 40% de bonificação no longo prazo dela. Se o produtor for orgânico, se o produtor tiver práticas sustentáveis na propriedade, ele pode receber de 10% a 30% de bonificação. Se ele tiver áreas cobertura florestal maior que 20%, 30%, 40%, 50%, de acordo com essa escadinha, ele vai recebendo de 10% até 30% de bonificação. Se ele tiver RPPN na propriedade, ele também recebe bonificação. Então, são algumas situações em que ele vai receber a bonificação, certo? Então, o consultor ele é responsável desde o cadastro até as visitas de monitoramento. Do dia do cadastro, né, que o Bandes recebe lá o cadastro do produtor, até o dinheiro cair na conta do produtor, a gente tem uma expectativa e tem trabalhado para que isso demore no máximo 90 dias, certo? E depois desses 90 dias, o produtor vai receber a visita do consultor 2 vezes, né? Nos primeiros 90 dias, para ele acompanhar a demarcação das áreas escolhidas e depois para acompanhar o plantio junto com o produtor. Então, ele tem mais 180 dias, no máximo, para fazer, né, a implantação do projeto. A gente, somando esses 180 dias, independente de quando o produtor vai receber o recurso, ele vai conseguir implantar o projeto em uma janela de chuva no estado. Então, de outubro até março. Esse é o objetivo, para que o produtor possa implantar no período correto, para que a gente tenha a menor perda de mudas, né, e de frustração de plantio. E depois disso, a cada 12 meses, o produtor recebe a visita do consultor para fazer o monitoramento, para saber se a execução está ok. Se isso tudo ocorrer, ele recebe novamente as etapas do projeto. E aí, se não acontecer a execução, aí o produtor tem que fazer a devolução do recurso. A devolução do recurso só acontece com a não execução, certo? Se o produtor executar, né, e tiver comprovação da execução dele, ou por foto ou por nota fiscal, esse recurso que tem comprovação, ele não é, né, cobrado do produtor. Ele só vai ser cobrado daquele produtor que pegar o dinheiro, botar no bolso e não executar. Esse aí vai ter que devolver o recurso do Estado, porque a gente está falando de recurso público. Para as outras situações, né,
o produtor não paga nessa situação. E o que o Bandes, né, e o nosso consultor e o Reflorestar quer é a execução. Então, a contrapartida do produtor na execução do projeto, ou no projeto, é a execução dele. Então, a mão de obra é por conta do produtor e o nosso consultor vai a cada ano para ver a execução do projeto. Tá, ok? A gente não vai cobrar nota fiscal, não vai cobrar nada mais a não ser ver o plantio, né, evoluindo na área ao longo dos 5 anos. Beleza? E é isso. É um pouquinho do programa para poder, né, apresentar para vocês. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Não sei se tem tempo para pergunta. Já temos uma pergunta aqui, Leonardo. Beleza. Primeiro, te parabenizar pela sua apresentação. Obrigado. Muito bacana. Vi aqui o interesse dos cooperados. Tem uma pergunta daqui e também do YouTube. É assim, bem resumido. O primeiro passo que o produtor precisa dar para se cadastrar no Reflorestar? Não, ele precisa ter o CAR. Ele tendo o CAR, ele já pode se cadastrar, certo? E aí, o nosso site lá, né, o portal, ele é intuitivo. Então, ele vai passando fase a fase. Né? Se um produtor não tiver na área beneficiada, no final do cadastro dele lá, ele vai tentar se cadastrar e o próprio portal vai falar, você está fora da área beneficiada. Se ele estiver dentro da área beneficiada, tiver as documentações solicitadas, ele vai falar que o cadastro dele está ok. Depois disso, esse cadastro vai ser atribuído para o Bandes, pela SEAMA, e o Bandes repassa esse cadastro para o consultor, e o consultor vai fazer contato por e-mail ou por telefone cadastrado e vai iniciar o processo do programa. Perfeito. Mais alguma pergunta? Mais alguma? É uma pergunta que eu já te fiz, mas eu quero fazer para que todos saibam. Você falou que Mimoso não está incluso. É um dos municípios que a gente tem um número de cooperados grande, Muqui e Mimoso. O que a gente faria se a gente quiser, né, incluir no Mimoso alguns produtores de lá? É uma decisão técnica, mas também uma decisão política. Né, o que a gente conversou, e a gente tem passado em alguns municípios com essa situação, de áreas do município não estarem dentro da área beneficiada. O que a gente pede é para que o município consiga mostrar para a Secretaria de Meio Ambiente que tem produtores interessados. Então, se a gente tem demanda, a gente consegue chegar na Secretaria de Meio Ambiente e falar assim, ó, Mimoso tem demanda. 5% do recurso do Reflorestar deste edital, ele é direcionado para áreas não beneficiadas. Então, se a gente tiver os produtores interessados em Mimoso, a gente pode apresentar a demanda para a SEAMA e falar, ó, quero usar os 5% para poder fazer esses projetos, certo? E aí, eu falei que o produtor precisa, né, recuperar a APP para poder receber floresta em pé. Mas o edital ele tem algumas exceções, inclusive, para isso. Então, o produtor pode receber só pela mata em pé, e aí quem faz essa análise, esse julgamento é a SEAMA. Se o produtor for referência, tiver um trabalho diferente, sustentável na propriedade, quiser receber só pela mata em pé, ele pode receber, só que isso vem da SEAMA para a gente, beleza? Então, assim, o que a gente fala é, mostra que tem interesse, que a gente usa esse 5% aí do edital para fazer o atendimento desses municípios. Muito obrigada, Leonardo. Obrigado. Muito obrigada. Você vai receber o nosso carinho. Tem mais pergunta? Antes do carinho, tem pergunta. Outra. Nós temos cooperados, o marido e a esposa cooperados, né? 2 inscrições. Como que fica essa questão de definição, se for fazer o processo, o que é mais interessante? É o que eu falei. Se ele tem 2 propriedades, ele pode fazer uma no CPF da mulher e uma do marido. Se não, a gente fala para fazer na mulher, porque isso gera 40% de bonificação para a mulher. Então, assim, é uma forma de... Como a mulher já é protagonista, e quando a gente fala de Cafesul, o trabalho de vocês com o Pó de Mulheres é espetacular, então é isso aí. A mulher já é protagonista, então, para isso, a gente quer que ela seja a primeira para ganhar os 40% de bonificação. Tá ok? Isso aí. Então é isso. Obrigada, Leonardo. Receba das mãos da Ana Tércia nosso carinho. Muito obrigada. Muito obrigada. Foto.